Mais um nome de reforço surge no noticiário do Internacional e, curiosamente, ele vem do Corinthians. Quero falar sobre a possível estreia do técnico Paulo Pesolano, que pode acontecer nesta quinta-feira. E, óbvio, também quero informar sobre uma confirmação que o Inter faz de mais uma saída de jogador. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, tem muita coisa pra gente falar sobre o dia de hoje do Inter, esta quarta-feira, véspera de jogo do Campeonato Gaúcho, e óbvio que a gente vai falar também, né, sobre as movimentações dentro da janela de transferência. Já deixa teu like, te inscreve aqui no canal, sei que fico batendo muito nessa tecla, mas é que vocês ajudam o canal a se sustentar, né, gente? Deixando o like, se inscrevendo, hypando o vídeo, quem puder virar membro do canal também vai me ajudar demais, tá certo? Vamos trazer uma informação, gente, sobre a possibilidade de mais reforços chegarem aqui no Internacional. Segundo a apuração da ESPN, né, o Inter fez um contato e abriu conversas para contratar o lateral esquerdo Fabrício Angileri, de 31 anos, que está com a sua situação indefinida no Corinthians, tá? O primeiro contato foi positivo, né, do empresário do jogador com o Internacional, mas também é bom a gente destacar que o Inter, até o presente momento, não apresentou nenhuma proposta oficial para o jogador, tá? O ponto-chave aqui é que o contrato do Angileri acabou no dia 31 de dezembro. Então, neste momento, ele é um jogador livre no mercado. Né? Pode conversar com qualquer outra equipe sem o Inter ter que ir lá no Corinthians e colocar um valor, né, para desembolsar esse jogador, tá? Não se renovou, né? E com isso o Angileri nem se apresentou para a pré-temporada do Corinthians e está treinando à parte, né? Com um profissional da sua confiança. O Angileri esteve muito perto de renovar com o Corinthians, ainda, né? Quando o Fabinho Soldado era dirigente do Clube Paulista. Hoje o Fabinho é executivo do Internacional, tá? Curiosamente, né? A renovação do Angileri travou quando o Fabinho saiu de lá e acabou vindo para o Internacional. Em 2025, o Angileri fez 42 jogos pelo Corinthians, sendo 26 como titular, mesmo, né, com o Matheus Bidu e o Hugo como opções no elenco do técnico Dorival Júnior. É um jogador, né, experiente que o Inter enxerga, né, que pode fazer eventualmente até uma via de zagueiro, né, mas pode ser uma sombra aí ao Bernabé, que o Inter não tem, visto, né, que não tem outro lateral no elenco, né, a alternativa mais próxima do Bernabé é o Alisson, lateral esquerdo que tem menos de 20 anos e está fazendo aí, fez contra o Novo Hamburgo o seu segundo jogo como profissional. O primeiro foi aquela derrota lá em Salvador para o Bahia, onde ele foi até expulso do jogo, né? Então, precisa de um lateral esquerdo, atende os requisitos, né, de ser um jogador livre no mercado, não ter um alto custo, então é um nome que o Inter está trabalhando, Fabrício Angileri, né, a possibilidade de reforçar. Outro nome que pode vir do Corinthians, e esse é uma tendência, né, é o Félix Torres. E segundo o presidente Osmar Stabile, as conversas avançaram entre Inter e Corinthians desde ontem, tá? Porque havia uma pendência financeira e o Corinthians fez uma proposta ao Félix Torres e ao seu staff de parcelar esse valor, né, um novo parcelamento, um novo reajuste, né, dentro do parcelamento, e está nas mãos do Félix. Se ele aceitar essa proposta do Corinthians, ele viaja para Porto Alegre e é anunciado como novo reforço do Inter numa tentativa, né, de um empréstimo de uma temporada com opção de compra, tá? Divisão dos salários também, né, do Félix entre Inter e Corinthians. O Inter não arca com todo o salário, que é na faixa aí de 800 mil reais por mês. Imagino que o Inter vai ficar com a maior parte, tá? Cerca de 500, 550 mil reais por mês, tá? E essa dívida, né, que eu estou citando para vocês, que estava travada, né, na vida do Félix Torres, é algo na casa de 500 mil dólares, tá? Se a gente for converter para a nossa moeda, 2 milhões e 700 mil reais por mês, tá bem? Então, em resumo, né, o Inter observa o Angileri, abriu conversas, mas ainda não oficializou a proposta, e tem o Félix Torres como o nome mais próximo aí de ser anunciado pelo Clube do Povo. Quero citar também, gente, que a KTO é minha parceira aqui no canal, falando sobre Inter e Monson, né? As odds já estão disponíveis lá no site, assim como os jogos de hoje do Campeonato Gaúcho. Tem o Juventude em campo contra o Novo Hamburgo, tem Grêmio e São José, tem Clássico Paulista, né, entre Palmeiras e Santos. Mas tratando, né, do jogo do Internacional, o Inter pagando 1,63, o empate pagando 3,45 e o Monson pagando 5. Então o Inter favorito, né, na concepção da KTO, né, ali nos dados estatísticos, né, para ser o grande vencedor aí do jogo de amanhã.
Há também o oddão da KTO, tá, sobre o Internacional, que é o Inter vence sem sofrer gols e com mais de 5,5 escanteios. Isso dá uma odd de 5,75. É um bom palpite, tá? Acho que o Inter vai ficar sem sofrer gols lá no Passo da Areia. Então, te cadastra na KTO para fazer o teu palpite, porque o Inter pode ter novidades, tá? O Inter pode ter ninguém mais, ninguém menos do que o técnico Paulo Pesolano no comando da equipe, né, nesta quinta-feira, lá no Passo da Areia, o que não significa, né, que os titulares do grupo principal, Alan Patrick, Borré, Mercado, estejam à disposição. O Paulo Pesolano, ele participou, né, de praticamente todos os treinos que foram comandados pelo Pablo Fernandes, né, desde que o clube se apresentou no último dia 3 de janeiro, né, para começar a pré-temporada. Tem uma divisão de 2 grupos, né, um grupo que está trabalhando desde o dia 27, fez os primeiros treinos lá em Alvorada. Foi o time, né, que começou o Campeonato Gaúcho com essa vitória contra o Novo Hamburgo, mas tá, existe a possibilidade do Pesolano estar na beira do gramado para comandar um time mesclado. Tá? O que eu quero dizer com isso? É um time que vai ser como principal base o time que ganhou do Novo Hamburgo, com o Benjamin, com o Diego Kozer, com o Alisson, o próprio Antony no gol, mas deve ser um pouquinho mais reforçado. Existe a possibilidade de alguns nomes descerem para começar a pegar um pouquinho mais de ritmo e confiança. Posso citar alguns nomes aqui, tá? Bruno Tabata pode ser relacionado, Bruno Henrique, né, daqui a pouco pode ganhar uma vaga também, e o Bruno Gomes apareceu nas imagens aí do clube, mas não acredito. Tá? O que me disseram é que são jogadores que são de posições que o Inter entende que está com déficit. Né? Vamos pegar os volantes, o Richard está machucado, o Denis Marfo está machucado, então falta um volante, né, para fazer ali, né, junto do Benjamin e do próprio Ronaldo, um equilíbrio entre as partes, até porque os garotos devem estar com perna pesada, ainda em virtude da estreia, e é um gramado sintético. Então pode ser, né, que o time seja um pouquinho mais mesclado, além, né, do Sampaio, do Alan Benítez, do Ronaldo, do Antony, mais jogadores do plantel profissional, tá? Então fiquem atentos a essa situação. Para a gente encaminhar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre mais uma saída confirmada do Internacional. Eu estou falando do lateral esquerdo Ramon, que foi contratado no ano passado por 1,5 milhão de euros junto ao Olympiacos da Grécia e que hoje o Inter confirmou, né, que ele foi novamente emprestado ao Vitória da Bahia para a temporada de 2026, tá? O Ramon chegou no Vitória na segunda janela do ano passado, né, teve um início irregular, né, no Leão, mas cresceu bastante a partir da chegada do Jair Ventura e por isso, né, o treinador pediu a permanência do lateral, tá? O que prevê esse acordo? O Vitória paga 100% dos salários do Ramon em Salvador, e há um rumor de uma cláusula de obrigação de compra. Nem tem metas, o Vitória é obrigado a comprar o jogador no final de 2026 pelo mesmo valor que o Inter pagou, 1,5 milhão de euros, tá? Cerca aí de 9 a 10 milhões de reais, dependendo da cotação do euro no dia. Né? Então, Ramon dificilmente joga mais com a camisa do Inter, tá? Não deve jogar mais e o Inter só aguarda aí, né, um desdobramento dessa negociação com o Vitória. Tá bem? Antes da gente encerrar, deixa eu dizer que se tu quer trocar de carro, tem que ser com a Gigante Veículos, meus parceiros aqui no canal, onde você encontra, né, o teu seminovo selecionado, procedência garantida, condições facilitadas e muito mais, tá? O link tá na descrição e siga, né, o @da Gigante Veículos lá no Instagram. Então é isso, gente. Esses são os principais movimentos aí do Internacional, negociações do mercado, possível estreia do Pesolano e mais uma saída confirmada. Já deixa aqui embaixo, tá? Se você traria o Angileri para o Inter e se o Félix Torres, né, você já acha que é um bom reforço ou ainda tá com o pé atrás. Todo teu comentário é importante e a gente vai se falando, tá bom? Hoje, a partir das 7 da noite, tem live aqui no canal também pra gente repercutir as últimas informações do mercado, tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!